Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 137. No Cantor Cristão, hino de número 137. Nosso querido Pai Celestial, nós somos teus filhos. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de recebermos de ti esse tão grande amor. Como diz a tua palavra, vede com grande amor nos tem concedido, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio, Senhor. Isso não pode ser levado de qualquer maneira. Se somos filhos do Senhor, temos que nos parecer com o Senhor, com a santidade, com a fidelidade, com o temor, com a obediência. Ajuda-nos, Senhor. O mundo está desgovernado, o mundo está indo de mal a pior, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão cabisbaixas, as pessoas estão cada dia pior, Senhor. Mas nós, cristãos, devemos estar cada dia mais animados, cada dia mais esperançosos, porque a cada dia que passa, a cada domingo que passa, a cada ano que passa, estamos mais perto do arrebatamento, mais perto de irmos para as nossas moradas eternas, onde muitos cristãos, muitos filhos teus já estão descansando na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque enquanto estamos aqui, o Senhor está conosco e o Senhor nos dá o privilégio de louvarmos ao Senhor. Pedimos então que aceites este culto, Senhor. É com toda simplicidade, porque nós somos simples, Senhor. Mas aceita porque é com muita gratidão, com muita reverência, com muito amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E pedimos que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando ao meu coração, falando aos nossos corações, falando ao coração dos ouvintes também, e que todos nós, cada dia mais, estejamos preparados para o glorioso momento quando o Senhor Jesus vier para nos buscar. Louvado seja o Senhor pelo privilégio, ó Deus, de podermos orar também pelos nossos irmãos, vários irmãos ausentes, alguns ainda por motivo de viagem, de férias, alguns também por motivo de viagem de trabalho, alguns mesmo até por enfermidade. Oramos por todos eles. Oramos pelos irmãos que estão, ó Deus, também trabalhando nos hospitais. Oramos pelos irmãos que trabalham na área da segurança. E devido a isto, ó Deus, eles impostam uma situação, uma condição de nem sempre terem o privilégio de estarem aqui conosco. Mas nós nos unimos a eles em oração, pedindo ao Senhor que os guarde e os abençoe, assim como nós temos sido abençoados. Oramos pelos irmãos missionários ao redor do mundo, e a tua igreja tem prazer de orar, a tua igreja tem prazer, ó Deus, de cada dia, em oração, pedirmos pelos campos missionários que a tua igreja tem colaborado no sustento. Muito obrigado pelo testemunho da nossa amada irmã Marilene, com amor, com desprendimento ali no campo missionário da Bolívia. Nosso irmão Lucas passando algum tempo ali com ela também. Fortaleça a tua serva, Senhor, em meio às lutas e provas tão difíceis. Ajude a ser sempre espiritual e ter sempre sabedoria do Senhor diante de cada desafio.
todos os demais missionários. Oramos por todos e graças te damos também pelo campo missionário aqui, o Colégio Graciosa. Continue a abençoar esta porta aberta, Senhor, há 40 anos. Louvado seja o Senhor pelas milhares de vidas que já passaram por aqui e todos os que já aceitaram a salvação e as vidas que serão salvas este ano. Abençoe, ó Deus, para que 2021 seja um ano de colheitas, alunos, pais, famílias sejam alcançadas pelo teu amor e pelo teu perdão. Graças te damos então e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou firme.
Jonatas Braga, o cântico da minha esperança. Eu quero ver o meu Brasil engrandecido e o nome de Jesus por todos exaltado. Este imenso Brasil a Cristo convertido e por Cristo também um dia transformado. Eu quero ver a luz do Evangelho brilhando por todos os verguéis da terra onde nasci e muitos corações a Cristo se entregando no milagre de fé que eu nunca vi. Eu quero ouvir a voz de inúmeras criaturas que ergam as mãos aos céus em preces comoventes e confesse que estão em Cristo, salvas, puras, cheias do amor de Deus, humildes e contentes. Eu quero acompanhar esse imenso cortejo de salvos por Jesus buscando Canaã. Parece que num sonho, iluminando-os vejo na alvorada feliz de uma bela manhã. Eu quero ouvir a voz de inúmeros cantores, desde a Amazônia Verde às fronteiras do Prata, num coro sem igual, entre risos e flores, glorificando a Deus com a mais linda cantata. Eu lhes quero sentir o gozo transbordante que vibra em cada ser e em cada coração e os faz entoar, assim, o aleluia triunfante do Cordeiro de Deus na obra da redenção. Eu quero então cantar com eles este canto, que traz consigo sons de estranha sinfonia e sai do coração que não conhece o pranto e da alma que jamais passou sem alegria. Eu quero que o Brasil inteiro ouça o meu grito e atente para a voz que sai dos meus pulmões, como se fosse o ecoar de um brado ingente e aflito, querendo converter todos os corações. Eu quero que Jesus penetre nesses lares onde há fome de pão e sede de água viva e penetre também em todos os lugares onde a alma não possui a glória rediviva. Eu quero ver o meu Brasil feliz um dia, poderoso e feliz sob o olhar de Jesus. Um glorioso Brasil de beleza e poesia no divino esplendor do Evangelho da Cruz.
Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 26, do versículo 41. Mateus capítulo 26, do versículo 41. O Senhor Jesus dizendo que o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. O Espírito pende para Deus, o Espírito quer servir a Deus, mas a carne quer ser satisfeita também, infelizmente. Precisamos então ter prontidão. O Senhor Jesus falou, o Espírito está pronto. O que nós precisamos é prontidão. Prontidão para fazer ou a vontade de Deus, ou a vontade do inimigo. Nós temos que escolher o que fazer. Vamos ter prontidão para servir ao Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estar pronto, isso significa prontidão. Estar pronto para qualquer eventualidade. Estar de prontidão é o que os soldados fazem nas guaritas. É o que os soldados fazem quando estão vigiando as cidades. Eles estão de prontidão. Qualquer perigo, eles estão vigilantes. Eles estão prontos para a reação. Quando eu estava voltando de São Paulo, a última vez, uma viatura da polícia parou atrás de mim, 4 policiais desceram com fuzis, os 4 desceram. Eles não sabiam quem eu era, claro que eles não iam chegar com rosa oferecendo para mim. Eu podia ser um bandido, eles não me conheciam. Os 4 desceram com prontidão para qualquer emergência. Se eu fosse um bandido, se o carro estivesse com drogas ou cheio de bandidos, eles estariam prontos para reagir. Cristãos, nós temos que ter prontidão. Prontidão em fazer a vontade do Senhor. Quando meus pais se casaram, em 1955, no culto de casamento, eles cantaram esse hino que volta e meia o coral canta e o conjunto instrumental. Os dois, meu pai e minha mãe, cantaram. Pronto a sofrer pena e dor, pronto ordens a cumprir, pronto a ficar e outros mandar, sempre a Jesus ouvir. Pronto a ir, pronto a ficar, pronto a trabalhar, pronto a servi-lo, seja onde for, sempre a Jesus honrar. Pronto a ir, pronto a levar, pronto a vigiar e orar, vigiai e orai. Pronto a parar, pronto a esperar, pronto ordens a cumprir. Pronto a falar, pronto a pensar, na mente e no coração. Pronto a ficar onde estou, seguro em sua mão. Pronto a falar, pronto a avisar, pronto almas a ganhar, pronto a viver, pronto a morrer, até Jesus voltar. Temos essa prontidão também? Porque se não temos essa prontidão, é hora de tomarmos uma posição, um posicionamento firme. Em primeiro lugar, nós devemos ter prontidão para sermos fiéis ao Senhor. Temos que ter prontidão para sermos fiéis ao Senhor, porque os desafios que nós enfrentamos são os mesmos desafios que Mardoqueu enfrentou. Os irmãos que estão lendo a Bíblia toda, e espero que todos estejam lendo, logo passarão pelo livro de Esther. E no livro de Esther nós temos a história de Mardoqueu. Mardoqueu era um servo do rei. E ali, naquele reinado, os 127 províncias sobre o domínio de Assuero, o mundo todo, da Etiópia até a Índia, o mundo todo estava sob o domínio de Assuero. Ele era o Senhor Todo-Poderoso. E ele constituiu Amã como o segundo no reino. Era o segundo homem. Depois do rei Assuero, era Naamã. E Naamã, então, queria que todas as pessoas se prostrassem perante ele. E o rei fez um decreto. Vou falar de novo. O rei fez um decreto. E o decreto era que todos se prostrassem perante Amã. Todos. Naamã passava, todo mundo tinha que se ajoelhar. Naamã passava, todo mundo tinha que se prostrar. Era decreto do rei. Era decreto do governo mundial da época. Todos obedeceram. Todos obedeceram. Menos um. Quem? Mardoqueu. Se queremos ser fiéis ao Senhor, temos que estar prontos para sermos fiéis. Se queremos ser fiéis ao Senhor, temos que agir como Mardoqueu, não nos vergarmos perante as pessoas,
Nós reverenciamos somente a Deus, honramos e glorificamos somente a Deus, ninguém mais. Pode ser ordem governamental do mundo, nós não obedecemos se estiver em desacordo com a palavra de Deus. O cristão é o mais patriota de todos. O cristão é o que mais defende as leis, desde que as leis estejam de acordo com a palavra do Senhor. Se as leis se desviarem da palavra do Senhor, nós não respeitamos mais as leis deste mundo, como Amã não respeitou a determinação do governo mundial da época. Queridos irmãos, se nós queremos ser fiéis a Deus, devemos adorar somente a Deus. Nem anjos nós não podemos nos prostrar perante eles, nem anjos, está na Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, e também capítulo 22, nem mesmo os anjos querem adoração, somente Deus merece ser adorado, somente Ele, perante Ele nós podemos nos prostrar. Por que Mardoqueu não se prostrou perante Amã? Por quê? Porque Mardoqueu não respeitou a ordem do governo mundial. Por quê? Porque ele era temente ao Senhor. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, vemos a palavra do Senhor. João, apóstolo João, que teve a visão. Então, depois de ter a visão, Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me aos seus pés, aos pés do anjo, para o adorar. Mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo, um anjo, não faça isso, apóstolo João, não faça isso, irmão do século 21, não faça isso, nem mesmo anjos. E dos teus irmãos, que têm testemunho de Jesus, adora a Deus. Por que Mardoqueu não se prostrou perante Amã? Porque nós só nos prostramos perante Deus. Nós só adoramos a Deus, a ninguém mais. As leis do mundo estão de acordo com a palavra de Deus, nós seremos os primeiros a obedecer. As leis do país estão de acordo com as normas de Deus, nós seremos os primeiros. O cristão é o mais patriota de todos. O cristão não fuma, não joga xepa no chão. O cristão não bebe, não joga lata de cerveja no chão. O cristão não joga lixo. O cristão não desobedece. O cristão é fiel ao Senhor o tempo todo, enquanto as leis estiverem de acordo com os limites da palavra de Deus. Fugiu do limite, nós ficamos com a palavra do Senhor. E ele continua: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 22, versículos 8 e 9, de novo, a mesma palavra. Apocalipse 22, versículos 8 e 9, mais uma vez o anjo falando. Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi estas coisas, e havendo-as ouvido e viste, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, de novo o anjo falando, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Cuidado, meus irmãos amados. Devemos adorar apenas ao Senhor. Por que é que Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Porque ele tinha prontidão em ser fiel ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos ter prontidão para dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos prontos a sermos fiéis ao Senhor, custe o que custar, a toda prova. Então devemos estar prontos também para dar a nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida dele por nós. Estamos prontos a dar a nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo também? Esther capítulo 5, versículo 9, vamos abrir para lá. Esther capítulo 5, versículo 9. Acabamos de ouvir na mensagem do hino: pronto a morrer. Estamos prontos? O Senhor Jesus quer que todos nós estejamos prontos a dar a nossa vida por Ele. Meu pai que cantou esse hino, ele deu a vida pelo Senhor Jesus. Ele deu. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo de mal encapelado. Ele não tinha medo de bandido. Ele não tinha medo de emboscada que fizeram para ele. Ele não teve medo de ser preso 2 vezes por causa do Evangelho. Não teve medo. Onde estão os cristãos hoje para terem prontidão, para dar a vida pelo Senhor Jesus Cristo, como Mardoqueu?
Mardoqueu estava pronto a adorar apenas a Deus. Todos os outros servos do rei se abaixavam perante Amã. As pessoas, Amã passava, as pessoas uma por uma, ia se prostrando, e Mardoqueu lá em pé. E as pessoas falavam para ele: por que você não faz isso? Por que você não faz isso? As pessoas ficaram indignadas. Por que ele não fazia isso? Que testemunho, meus irmãos, que nós podemos ter quando estamos prontos a dar a nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo. É hora do testemunho. Por que vocês não fazem as coisas que o mundo faz? Por que vocês não adoram as pessoas? Por que vocês não aplaudem na igreja? Por que as pessoas querem saber? Os conservos de Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava. É o testemunho, é a hora do testemunho. Esther capítulo 5, o versículo 9: mesmo com risco de vida, Mardoqueu não se prostrava perante a rainha. Esther convidou o rei e Amã para um banquete, e na noite seguinte de novo. Mas naquela primeira noite, quando saiu todo cheio de si, Amã saiu todo cheio de si. Só eu e o rei fomos convidados, só eu e o rei. A rainha convidou o rei e a mim, mas eu não estou cabendo em mim de tanta alegria. Ele estava extremamente feliz por ter sido o convidado da rainha Esther, juntamente com ele. Mas quando ele foi saindo do palácio e que ele viu Mardoqueu, e a sentença sobre Mardoqueu e sobre os judeus já tinha sido lançada, meus irmãos. Qual era a sentença para Mardoqueu e para todos os judeus? Qual era a sentença? Seriam mortos. Todos seriam mortos. Mardoqueu já estava com o destino traçado de morrer por causa da ordem de Amã. Mas ele não ficou com medo. A determinação já tinha sido lançada, a ordem já tinha sido lançada. Mardoqueu podia pensar: agora a coisa ficou feia para o meu lado, agora a coisa ficou complicada para o meu lado. Sabe o que? Eu queria continuar vivendo mais um pouco aqui em Suzano. Ninguém está vendo, é noite, ninguém está vendo. Sabe o que? Amã está saindo só para agradar Amã, para eu continuar vivo mais um tempo. Vou me prostrar perante. É noite mesmo, ninguém está vendo. Esther capítulo 5, versículo 1. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Era noite, meus irmãos, depois do banquete que a rainha Esther tinha preparado. Mardoqueu estava ali sentado na frente e não se mexeu, não se levantou, não se prostrou, ficou no seu lugar. Prontidão para dar a vida. A sentença já estava declarada contra ele, que era morrer. Não importa. Nós cristãos temos que obedecer a palavra do Senhor. Estamos prontos a dar a nossa vida pelo Mestre? Estamos prontos a sermos criticados por não obedecermos às determinações dos governos mundiais, do protótipo do governo do anticristo que já está por aí? Estamos nós prontos? Estamos prontos a não nos prostrarmos perante esta situação que está sendo imposta no mundo e que todo mundo sabe que está indo de mal a pior? Estamos nós prontos? Estamos nós prontos a desobedecermos às ordens do governo mundial para que sejamos obedientes somente a Deus? Estamos prontos? Não é só de hoje, meus irmãos. No passado também. 3 irmãos nossos na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam lá, e a ordem do imperador do mundo naquela época, da cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor, a ordem é: vocês vão para o campo de Durã, e lá tem a estátua que eu mandei edificar, e quando os instrumentos tocarem, vocês todos devem se prostrar perante esta estátua, e quem não se prostrar, a sentença é morrer na fornalha de fogo ardente. Todos foram levados para lá, inclusive Ananias, Misael e Azarias foram levados para lá. Quando os instrumentos começaram a tocar, o que todo mundo fez? O que a manada fez, irmãos? O que a manada fez? Todo mundo se prostrou. Quem não tem prontidão em ser fiel ao Senhor, se prostra. Quem não está pronto a servir ao Senhor, se prostra também. Todos se prostraram, menos 3.
Quem? Ananias, Misael e Azarias. Você está pronto a desobedecer as ordens do governo que está por aí, dos governos mundiais, onde e outras coisas mais que querem tirar as pessoas da igreja, da comunhão com o Senhor? Você está pronto a dar a sua vida pelo Mestre, a ser criticado pelas pessoas, a ser chamado de radical, a ser chamado de irresponsável? Você está pronto a dar a sua vida pelo Mestre? Mardoqueu está, Ananias, Misael e Azarias está, Daniel também está. E meus irmãos, é só nós olharmos para a Bíblia para ver que a intenção é tirar o foco das pessoas em relação a Deus. Qual era a intenção daquelas pessoas no governo da Babilônia, no governo medo-persa, quando levaram para o rei a ordem para ele assinar de que ninguém deveria cultuar a Deus, a outra pessoa senão ao rei? De quem era? Qual era a intenção? Tirar as pessoas da comunhão com o Senhor. Qual é a intenção desses governos que não querem que as pessoas se reúnam na igreja? Viajar pode, passear pode, ir no supermercado pode, ir na farmácia pode, trabalhar pode, igreja não pode. Igreja não pode. Praia, 1,5 milhão de pessoas estavam na Horda Paranaense no Ano Novo. Igreja não pode. Igreja contamina. Igreja as pessoas pegam vírus. No mundo não. Daniel, ou você para de orar ao seu Deus, ou você vai ser lançado na cova dos leões. Essa era a ordem do governo mundial na época. Essa era a ordem para qualquer pessoa que desobedecesse, era morrer. Ananias, Misael e Azarias estavam prontos a morrer. A mãe estava pronta a morrer. Daniel estava pronto a morrer. Eles tinham prontidão. Eles tinham convicção. Temos nós também? Quando veio a ordem do governo mundial da época, o que Daniel fez, irmãos? O que Daniel fez? Bom, já que é ordem, né? Então, vou ficar em casa, não vou para o culto, vou ficar daqui. Fazer o quê? Eu queria, mas infelizmente. Qual foi a ordem? Não culto, não adorar ao Senhor. Daniel não teve dúvidas, foi para sua casa, abriu a janela em direção a Jerusalém e, como fazia sempre, se prostrou 3 vezes por dia para que todo mundo veja. Eu adoro ao Senhor. Eu estou aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor. E estou aqui com prontidão para ser fiel ao Senhor e para dar a minha vida pelo Mestre se for necessário, porque é o mínimo que eu posso fazer de tanto amor que Ele teve por mim, de tanto amor que Ele tem por mim. Estou pronto a dar a minha vida pelo Mestre, como Mardoqueu, como Ananias, Misael e Azarias, como Daniel e tantos outros servos do Senhor. João, Pedro, Paulo e tantos outros fiéis servos do Senhor, prontos a dar a vida pelo Mestre. Estamos nós prontos a sermos fiéis ao Senhor? Estamos nós prontos a darmos a nossa vida pelo nosso Mestre? Prontidão é o que Deus quer de nós. O Senhor Jesus falou, o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, infelizmente a carne é fraca. Então o Senhor Jesus diz, novamente em Mateus 26:41, não precisam abrir para lá, nós já lemos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor quer que nós estejamos em espírito de vigilância e oração contínua, irmãos amados. E foi o que Mardoqueu fez, e foi o que Esther fez, e foi o que os judeus fizeram. Em Esther capítulo 4, versículo 16, Esther capítulo 4, versículo 16, vamos abrir para lá. Foi o que eles fizeram. Eles entraram em jejum, 3 dias em jejum e oração ao Senhor, nem água, nem comida, 3 dias e 3 noites orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. O que Deus quer de nós hoje, o que o Senhor Jesus falou, estejam prontos para vigiar, estejam prontos para orar. A carne é fraca. Se vocês não vigiarem, se vocês não se mantiverem unidos, vocês vão adormecer também. Se vocês não estiverem em comunhão comigo, vocês vão adormecer também. E o que aconteceu com Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, que estavam ali no jardim? O que aconteceu com eles? O Senhor Jesus falou, fiquem aqui, vigiem comigo. Foi mais à frente orar, quando voltou encontrou os adormecidos. Chamou a atenção deles, vocês não podem velar comigo 1 hora, vocês não podem.
chamou a atenção deles: vigiem e orem para que não entrem em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi orar de novo. Quando voltou, encontrou-os adormecidos. Repreendeu os discípulos de novo e foi orar mais uma vez. Estava em grande agonia, o seu suor já estava escorrendo sangue. Os discípulos não se impressionaram com isto, não se impressionaram de ver. Há um hino, um grupo nos Estados Unidos que esteve lá em Israel, e uma das senhoras, olhando lá na praça, no Jardim das Oliveiras, ela pergunta assim: qual dessas pedras recebeu as gotas de sangue dele? Quando eu estive lá, pensei muito nisso também. Essas pedras, qual dessas pedras o Senhor se ajoelhou e orou e chorou, e o seu suor escorreu como gotas de sangue por mim? Ele estava pronto a dar a vida por mim. Se um cristão não está pronto a dar a vida pelo Mestre, então não serve para ser cristão. Deus nos permitiu estarmos em Jerusalém bem no dia que eles celebram a festa de Purim. Esta festa aqui, quando Amã, que intentava o mal para os judeus, no fim, Deus inverteu a situação. Quando Amã, naquela noite que saiu dali do palácio de Esther e viu Mardoqueu que não se prostrava perante ele, ele foi para casa, falou para sua esposa, falou para os seus amigos, e eles falaram assim: faz uma forca, mata esse homem de uma vez, mata esse homem, você é o segundo no reino, você tem poder. Naquela noite Mardoqueu mandou fazer a forca lá na sua casa. No dia seguinte eles diriam para o castelo do rei para pedir para matar Mardoqueu. E no fim, o que aconteceu? Ele morreu. Por que ele? Porque na própria forca que ele fez, ele morreu. Por quê? Porque os fiéis servos de Deus estavam vigiando e orando. O Senhor Jesus voltou terceira vez para junto de Pedro, de Tiago e de João e falou: levantai-vos, partamos, é chegado quem. Vocês não oraram quando deveriam orar. Vocês não vigiaram quando deveriam orar. O que aconteceu com Pedro? Entrou na guerra errada, com a arma errada e com a motivação errada. E é o que está acontecendo com as pessoas hoje que se dizem cristãs, não oram, não vigiam, aí ficam se descabelando, aí ficam com medo, aí ficam nessa situação de desobediência à palavra de Deus. Quanta gente se prostrando perante Amã hoje, quanta gente se prostrando à estátua de Nabucodonosor hoje, quanta gente desobedecendo a ordem de Deus e obedecendo a ordem dos reis do mundo, dos governos do mundo. Cristãos, vamos obedecer, estejamos prontos para sermos fiéis, estejamos prontos para dar a nossa vida e estejamos prontos para vigiar e orar, porque se não fizermos isso, vamos fazer companhia para Pedro antes de se converter de verdade. Vamos pegar a arma errada. A nossa arma é essa daqui, meus irmãos, é a palavra do Senhor. A motivação, levar a palavra do Senhor, não é matar ninguém, não é destruir ninguém. A nossa motivação não é nem desobedecer ordem, desde que sejam ordens de acordo com a palavra de Deus. A nossa motivação é ser fiel e estarmos prontos a dar a nossa vida pelo Mestre também. Esther capítulo 4, versículo 16, diz a palavra do Senhor: vai, disse Esther, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a capital, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que segundo a lei, não é segundo a lei, e se perecer, pereço. Estou pronto a dar a minha vida, estou pronto a morrer. Ela estava pronta, você está pronto também. Estamos prontos a viver para o Mestre, sendo fiéis a Ele. Estamos prontos a obedecê-lo somente a Ele, nem anjos, porque tem um anjo que quer adoração. Infelizmente não é mais anjo, foi transformado em Satanás. Foi um anjo e quer adoração, e quer a todo custo que você não adore ao Senhor. Quem é que estava por detrás de Amã? Satanás. Quem estava por detrás de Nabucodonosor? Satanás. Quem estava por detrás das pessoas que queriam que Daniel fosse morto? Satanás. Quem está por trás de que você desobedeça? Satanás. Vamos adorar a Deus com fidelidade. Há prontidão em nós? Ou há sonolência, como havia em Pedro, em Tiago e João? O que há em nós? Sonolência ou prontidão? O Senhor Jesus avisou que as igrejas nos últimos minutos iriam tosquenejar e dormir. Nos últimos minutos.
Irmãos, estamos vivendo os últimos minutos. O relógio da humanidade, que não tem nada de cristianismo, aponta 2 minutos para meia-noite. Não são cristãos, é o mundo que está falando isso. 2 minutos para meia-noite, ou seja, para o fim. Estamos a um passo do arrebatamento, meus irmãos. É hora de vigiarmos e orar. Em vez de ter conivência com as ordens do mundo, em vez de obedecer a ordem de Amã, em vez de obedecer a ordem de Nabucodonosor, seja lá de quem for, em vez de obedecer a ordem de ONU, vamos obedecer a palavra do Senhor, fiéis ao Senhor. Quantos membros de igreja estão se prostrando às ordens mundiais? Quantos membros de igreja? Que vergonha, que tristeza. E meus irmãos, em último lugar, vamos ver que importância. Nada disso teria acontecido se Mardoqueu tivesse se prostrado perante Amã. Nada disso teria acontecido. Ele não teria corrido risco de vida. Esther, todos eles não precisariam ter jejuado, não teriam passado pela situação difícil. Se Mardoqueu tivesse obedecido à ordem do governo mundial, nada disso teria acontecido. Mas irmãos, se isso não tivesse acontecido, Deus não teria cooperado um grande milagre. Se Mardoqueu tivesse sido conivente com as ordens mundiais e tivesse se prostrado, o que eu posso fazer? Né? Pois é a ordem do governo, é a ordem mundial. Então, bom, e todo mundo está falando, está todo mundo me criticando, está todo mundo me acusando. Então, sabe o que? Para não causar nenhum escândalo, para não serem politicamente incorretos, sabe o que? Vou mesmo me prostrar. Se Mardoqueu não tivesse sido fiel, nada disso teria acontecido. Se você for conivente com a ordem mundial, não verá o grande livramento que Deus tem para você. Eles viram o grande livramento. E, meus irmãos, milhares de anos depois, faz 5 anos que eu fui lá, eles comemoram com alegria. Era domingo de manhã, estavam em Jerusalém, e aquela festa, aquela alegria, as crianças pela rua, e todo mundo comendo um biscoitinho que eles chamam de orelha de Amã, todo mundo e levando presente. Jerusalém estava regozijante. Por quê? Porque Mardoqueu foi fiel ao Senhor. Se você não for fiel ao Senhor, nada dessas coisas vai acontecer. Você terá a aprovação de Amã, você terá a aprovação do governo mundial, e nenhuma maravilha você verá. Não vai passar por provas, talvez, mas vai passar pela pior de todas, que vai ser a da desobediência contra o Senhor. Sejamos fiéis ao nosso Deus, irmãos. Sejamos fiéis. Nada disso teria acontecido se ele não tivesse sido fiel ao Senhor. E se Ananias, Misael e Azarias não tivessem sido fiéis, o que teria acontecido? Nada. Se eles não tivessem sido fiéis, Ananias, Misael, Azarias e todos, prostrem-se perante a minha imagem, prostrem-se. Se Ananias, Misael e Azarias tivessem obedecido, o que você saberia hoje da fornalha de fogo ardente? Nada, porque não teria acontecido. Eles teriam se envergado. Eles não teriam sido levados perante o rei. E o rei furioso falou para eles: vocês estão fazendo esse propósito, Ananias, Misael e Azarias? Vocês estão fazendo esse propósito? Vocês não sabem quem eu sou? Vocês não sabem que eu posso mandar matar e eu posso mandar soltar? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Ananias, Misael e Azarias. Ele chamava pelo nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, vou mandar vocês de volta para o campo de Irã, e vocês se prostrem perante a minha estátua. Ah, meus irmãos, está faltando Ananias, Misael e Azarias nos nossos dias. Está faltando Mardoqueu nos nossos dias. Ananias, Misael e Azarias falaram para o rei: rei, o senhor não precisa se dar esse trabalho. O senhor não se dá. O senhor sabe que nós não vamos obedecer às tuas ordens? Oh, meus irmãos, que maravilha essa fidelidade de estar pronto a morrer. Eles sabiam que seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Eles sabiam. Mardoqueu sabia que seria morto. Mas a nossa vida, como Paulo diz, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a ordem, cumpra a missão, cumpra a vontade do Senhor. Pronto a ir, pronto a ficar, pronto a viver, pronto a morrer, pronto a fazer o que for da vontade do Senhor. Eu imagino Nabucodonosor furioso. Ele devia estar querendo voar no pescoço dos céus.
mandou esquentar 7 vezes mais. Precisava, fogo é fogo, precisava esquentar 7 vezes mais. Mas ele estava tão furioso que pegou os 3 e lançou. E os soldados que lançaram, Ananias, Misael e Azarias. Diz a Bíblia que o forno estava sobremodo quente. Os soldados fortes morreram diante do calor, caíram na morte lá. E os 3 caíram dentro. Os 3 caíram dentro. Nada disso teria acontecido se eles tivessem se prostrado à ordem do governo. Nada disso teria acontecido. Nabucodonosor não teria visto uma 4ª pessoa. Ele não teria visto o Senhor Jesus lá dentro. Ele falou para os seus servos: não lançamos 3 homens lá dentro? Mas eu vejo 4, e um é como a aparência do Filho dos deuses. Ananias, Misael e Azarias, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu sou um estúpido. Eu fiz uma loucura. Saiam daí. Nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo queimou, nada, somente as cordas que eles tinham sido amarrados, somente as cordas que queimaram neles, nada, não tinha cheiro de fumaça, nada. Mas nada disso teria acontecido se eles tivessem obedecido à ordem mundial. Nada disso teria acontecido. O que vai acontecer com as pessoas que estão desobedecendo a ordem do Senhor e preferindo obedecer a ordem do mundo? O que vai acontecer? Serão responsabilizados mesmo. Nabucodonosor depois se converteu, porque viu em Ananias, Misael e Azarias e em Daniel fidelidade ao Senhor. Muitos governantes também precisam, todos eles precisam de salvação, todos eles têm alma, todos eles, e essas almas são eternas e vão parar no inferno, e se nós não formos fiéis, não vai acontecer, e eles vão morrer e vão para a perdição. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos vigiar, prontos a ser fiéis, prontos a dar a vida pelo Mestre, prontos a vigiar, pronto para o que for, para servir ao Senhor. Cristo, bom Mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom Senhor, muito obrigado, porque o Senhor quer que sejamos fiéis, que estejamos prontos a sermos fiéis ao Senhor, prontos a darmos a nossa vida por Ti, se for o caso. Mardoqueu estava pronto, Esther estava pronta, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, Pedro, Tiago, João, todos eles, quando tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, estavam prontos e deram a sua vida pelo Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis. E o Senhor honra aos que te honram. Amã, que tinha tanto poder, Amã, que tinha sede de poder, foi enforcado na própria forca. E Mardoqueu ficou no lugar de Amã, o segundo no reino. E quem colocou Mardoqueu foi o Senhor. O Senhor o fez subir ao cargo de tanta envergadura, porque foi fiel ao Senhor.
Nós não seremos colocados num lugar de destaque aqui no mundo, mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas só os fiéis, só os que estão prontos a obedecerem a Tua palavra e não nos prostrarmos perante as ordens mundiais que estão contrárias à Tua palavra, Senhor. Os fiéis serão levados à Tua presença. Não estaremos num lugar de destaque no governo da Média Pérsia, da Babilônia ou qualquer outro governo mundial. Estaremos com o Senhor, reinando com Cristo para sempre. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos a estarmos vigilantes, orando e clamando ao Senhor que tenha misericórdia deste mundo, Senhor, que está à deriva e caminhando a passos largos para que o anticristo assuma o governo do mundo. E será trágico para todos os que tiverem desobedecido a Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, estarmos bem junto de Ti, bem junto da Tua palavra, pronto a viver, pronto a morrer, pronto a ficar, pronto a ir, prontos a trabalhar, até o Senhor Jesus voltar. Leva os meus amados e queridos irmãos em segurança para casa, dando a todos o pão de cada dia na porção suficiente. Abençoe os irmãos enfermos, oramos pela irmã Irene, completa o restabelecimento na vida do irmão Gil, de outros amados irmãos. Continue a cuidar e abençoar a todos, consolando o coração da irmã Noemi, como tem sido consolada pelo Senhor. Graças te damos, porque o Senhor é presente e real nas nossas vidas. Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estaremos com o culto coletivo encerrado. E até à noite, com a permissão do nosso Deus.